Fala aí galera, beleza? Eu sou Felipe Delbel e eu tô trazendo para vocês com exclusividade o Orange Terror Stamp. E antes da gente começar, eu quero pedir para você já deixar seu joinha, já se inscrever no canal. Eu quero também agradecer o pessoal da Crunch Music, que conseguiu me enviar muito rápido esse pedal para eu fazer esse review para você, que deve ser um dos primeiros aqui no Brasil. Para você que acompanha a Orange há alguns anos, você já deve estar familiarizado com a linha Terror. Tem o Tiny Terror, o Dual Terror, que inclusive eu tive por uns bons anos e foi um ampli que me acompanhou bastante. E depois disso veio uma linha reduzida, que é a linha Micro Terror. Agora pensando pela praticidade, já que é um mini cabeçote, então não necessariamente fica prático de colocar no seu pedalboard, a Orange lançou o Terror Stamp, que ele é como se fosse o Micro Terror, só que com alguns recursos a mais. A ideia por trás do Terror Stamp é que você tem um pedal que você pode substituir seu cabeçote, ou a sua potência, ou o seu preamp, ou o seu simulador de gabinete. Então vamos falar aqui sobre as conexões que ele tem. Primeiro o input, onde você vai ligar a sua guitarra, ou você vai ligar outros pedais e vai ligar nele. Send Return, então é o loop de efeitos. Se você ainda não conhece o loop de efeitos, clica aqui no meu vídeo que eu explico com mais detalhe o que é o loop de efeito e para que ele serve. Caso você queira tirar o sinal de preamp dele, você vai usar o Send. E caso você queira retornar um sinal para voltar para o power amp dele, vai ser através do Return. Depois disso você tem o Cab Sim, que é a saída onde você vai ligar fone de ouvido, ou daqui você vai ligar na sua interface de áudio, ou até na mesa de som. E aqui é o Speaker Out, que é para você ligar o seu gabinete de guitarra de 8 ou 16 ohms. Lembrando que você não pode colocar nenhum pedal nessa saída que você corre o risco de queimar ele. E aqui é a entrada para a fonte dele, que é uma fonte de 15 watts, 2 amperes, com centro positivo. E aqui na lateral, o botão liga e desliga. Na parte de cima, a gente tem o ganho, que vai ser onde vai adicionar saturação. O shape, que ele vai agir como um equalizador. Então, quando você está com o shape todo para a direita, no sentido horário, você vai ter um corte de médios e você vai ter um boost de agudos. Quando você colocar ele para o sentido anti-horário, você vai ter um corte de agudo e vai colocar mais médio e mais médio grave. E depois disso você tem dois volumes. E a ideia deles é que você tenha um volume principal e um outro volume que você pode usar para solo. Então a troca entre eles é feita através desse foot switch. Vamos ouvir alguns sons dele agora? Beleza, estamos ligados aqui. Então o rig de hoje é a Mayones Core Radius 6. Escolhi ela porque tá com cordas mais novas e tem mais tons de laranja. Tá ligado diretamente no Terror Stamp. Da saída de caixa do Terror Stamp tá ligado na minha Orange 212 que tá lá embaixo. Diretamente, não tá passando por mais nada. E essa Orange é uma caixa 212 com Vintage 30 em inglês. E ela tá microfonada com o Sennheiser E906, que está colocado bem no meio do falante com o corte de agudo do microfone. Bom, então para começar vamos desde o som limpo até um som mais distorcido. Eu vou começar aqui no clean. Eu estou colocando o ganho dele aproximadamente em 9 horas, que é um tanto que ele ainda se mantém limpo. E para isso eu vou ter que passar um pouquinho da metade no volume. Não se preocupe que não vai faltar volume nesse pedal, tá? Então com essa regulagem ele vai soar dessa maneira no captador do braço. E aqui se a gente começar a colocar um pouquinho mais de ganho, ele vai ter um som ainda limpo, só que com um pouco mais de presença. Então ele já começa a funcionar um pouco melhor com a banda, se sua banda tem uma bateria e um baixo muito fortes. Agora com o ganho pela metade, eu precisei voltar o volume dele aproximadamente em 9 horas para manter mais ou menos o volume que eu tinha enquanto eu estava tocando limpo. E agora ele já começa a entrar num território um pouco mais crunch, dá para tocar muita coisa nessa regulagem.
para a gente entender um pouco mais de como funciona a equalização, então eu vou fazer algumas notas e eu vou mexer no shape, todo para a direita e todo para a esquerda. Então, todo para a direita primeiro. Para mim ele ficou legal um pouquinho pela metade, ele fica bem agudo, mas é coisa que a gente conseguiria compensar se precisasse. E agora eu vou colocar um pouco mais de ganho ainda, então vou colocar ele um pouco mais de 2 horas aqui em ganho. Provavelmente vou ter que voltar um pouco mais o volume. Beleza, agora ele ficou um drive bem forte e eu estou usando o pedal sozinho, sem nada empurrando. E aproveitar que está com bastante drive, o que você acha de jogar um drop aqui na guitarra para ver como se comporta em afinações um pouco mais baixas? Beleza, esses são os sons do pedal direto com a guitarra e a caixa e nada mais. Agora, tem muitas outras formas de você usar o Terror Stamp e eu vou explorar algumas delas com vocês, tá? Seguindo aqui, uma das ligações que eu gostaria de propor é que você use o Terror Stamp exatamente como um amplificador. Então você vai colocar pedais antes e pedais no loop dele. Nesse caso eu tenho o Maxon AD808 que está antes dele e no loop eu tenho o Carbon Copy Deluxe que é um delay. Então os sons que eu tenho aqui, ó, eu coloquei o ganho no meio, então ele sozinho. Acionando o boost, vou ter mais ganho aqui. E agora eu consigo ligar o delay também, que está depois do drive criado por ele. E nesse caso, eu ainda consigo ter através dele o segundo volume, que seria o meu volume de solo. Então, no foot switch, eu consigo alternar entre os dois volumes. Então, aqui o meu volume de base. Coloquei uma diferença bem pequena aqui, mas eu posso colocar uma diferença um pouco mais extrema também. A segunda ligação que eu quero propor aqui é você usar o Terror Stamp apenas como potência. Então, eu estou usando uma simulação de amplificador aqui no HX Stomp. Aí eu estou ligando a saída do HX Stomp no return do Terror Stamp, e com isso eu estou usando só a potência. Então, inclusive se eu mexer no volume, deixa eu aumentar o volume aqui. Então, se eu mexer no volume do Terror Stamp, nada vai mudar aqui. Porque todos esses controles são só do preamp. Então agora o volume eu tenho que controlar através do que seria o meu preamp, que no caso é o HX Stomp. Então, só para revisar a ligação aqui, eu tenho a guitarra ligada no HX Stomp, ligado no return do Terror Stamp, e ele está ligado direto na caixa. Outra ligação que a gente consegue fazer com o Terror Stamp usando os pedais, digamos que você não tem uma caixa para ligar e você vai ter que ligar direto na mesa de som ou interface, ou até fone de ouvido. O resultado provavelmente não vai ser tão satisfatório quanto se você estivesse usando uma caixa, uma 2 de 12, etc. Mas ainda pensando numa situação de contingência que você precisa tratar o seu som para poder jogar na mesa de som, ele ainda vai dar um resultado aceitável. Sozinho pode não parecer que funciona tão bem, mas num contexto de banda eu sei que esse tipo de som vai aparecer bem para o restante.
E aqui eu quero fazer uma ligação um pouco mais ousada também. Digamos que você está com esse board montado e você vai ensaiar. Você chega lá, você tem uma caixa 2 de 12, só que você também tem um cabeçote valvulado com uma potência de 50 watts. Então, se você acha que 20 watts não vai ser o suficiente, você tem a opção de usar o Terror Stamp só como preamp e você usar a potência do amplificador que está no estúdio. Então a ligação para isso seria o seguinte: estou ligando a guitarra no Maxon, o Maxon no input do Terror Stamp, aí no loop de efeitos eu estou mandando o sinal do pré para o meu delay, e o do delay eu estou ligando direto na potência do amplificador. Caso não tivesse o delay aqui, eu poderia mandar um cabo do send para o return do amplificador. E dessa maneira eu estou usando ele como preamp e lá como power e a caixa, e ele soaria dessa maneira. Galera, esse foi o review do Terror Stamp, pequeno pedalzinho da Orange que pode substituir seu cabeçote, seu pré-amplificador, sua potência ou até seu simulador de caixa. Entre todos os usos desse pedal, acredito que ele pode salvar a sua vida em algumas situações. Eu já levei muito meu Micro Terror como backup, então ele ficava na minha bolsa de cabos, então caso alguma coisa acontecesse eu teria ele para substituir. E pensando que você está com um pedalboard, então o Terror Stamp ele funcionaria muito melhor na questão de se adaptar ao seu pedalboard. A única desvantagem em relação ao tamanho dele é que a fonte é quase do mesmo tamanho do pedal. Claro que a gente tem válvula e tem uma potência de 20 watts aqui, então preciso de uma fonte parruda para ele. Fora isso, pedal excelente, eu estava esperando muito chegar no Brasil e eu tive a sorte de comprar diretamente com a Crunch Music, que conseguiu me enviar muito rápido o pedal para eu trazer esse vídeo com exclusividade para vocês. Então mais uma vez, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e até a próxima.